Salve, salve, galera! E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Você em qualquer lugar do estado de Rondônia, em todos os rincões, seja à beira dos rios Guaporé, Mamoré, Madeira, Machado. Então, você que também está nas áreas de fazenda, no sítio, nos quilombolas, nas áreas indígenas, Rogério. Muito bem. Sintam-se abraçados pela equipe de Geografia. É isso aí, galera. Isso? E também um abraço para o nosso querido professor presencial. Fechou, um grande abraço, Que né? faz a educação acontecer aí na sua localidade. É isso aí, galera. Então, a gente inicia aqui nossa aula, mandando esse abraço para você, aluno, professor da nossa equipe de Geografia. E a nossa equipe de Geografia aqui, ó, o professor Jorge, Rogério, e a nossa intérprete aí, que o professor Jorge adora falar o nome dela, Aldelinda. Beleza? Então, fica de olho na tela que a gente vai para mais uma aula de Geografia de Rondônia, que é importante aí para o seu conhecimento. Vamos lá. De olho na tela, aula 21.1. Vamos falar sobre hidrovias rondonienses. Vamos falar sobre os rios, os principais rios navegáveis de Rondônia. Vamos falar nessa aula sobre a hidrovia Madeira-Amazonas e também sobre a hidrovia Guaporé-Mamoré. Como toda aula, nós também temos uma habilidade na aula de hoje, e essa habilidade é reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Beleza, professor Jorge? Beleza. Então, galera, olha só, a gente está falando de hidrovias e a gente tem aí, quando a gente fala de hidrovias, realmente essa transformação da paisagem. Apesar de usar boa parte, a própria dinâmica do rio para navegabilidade, mas algumas hidrovias, elas necessitam aí de estruturas para poder garantir o deslocamento das embarcações e balsas. Isso, se você está falando dessa infraestrutura, obviamente que vai transformar a paisagem. Exatamente. Quando a gente anda aqui por Porto Velho, Rogério, ali pelo Rio Madeira, a gente vê essa transformação da paisagem. Aqueles imensos, né, a infraestrutura que pega ali os caminhões para... Os grãos, né? Grãos, exatamente. Vão lá então, são megas infraestruturas que são necessárias. Muito bem. Então, acaba por mudar, sim, a paisagem. Tem lugares que precisam, por exemplo, de eclusas. Exatamente. É isso? Muito bem. Não é o nosso caso aqui, mas tem outros lugares do Brasil que precisam. Então, essa habilidade também requer que o aluno consiga ver essa transformação da paisagem através da hidrovia. Porque a gente falar de hidrovia, Rogério, a hidrovia, quando a gente fala de hidrovia, o aluno não pode confundir quando a gente fala de hidrografia. A hidrovia, ela faz parte de um sistema logístico. Exatamente. Para transporte de pessoas, de cargas, não é isso? E que faz esse movimento da economia a nível local, regional, no caso de exportação, global. Muito bem. Não é isso? Então, tem essa dinâmica. A hidrografia, não. A hidrografia, a gente, quando faz o estudo hidrográfico de uma região, a gente leva em consideração tudo o que está relacionado a uma bacia hidrográfica. Pode ser apenas um garapé pequeno, que não vai passar barco nenhum, mas faz parte da hidrografia. Muito bem. É isso, então, agora, o contexto da hidrovia é essa, a gente entender a importância dela na logística para transporte de mercadorias e pessoas. Exato. E lembrar o seguinte, essa explicação do professor Jorge é bem válida, mas você também tem que lembrar o seguinte, é para fim logístico, mas essa hidrovia, que a gente fala, por exemplo, a hidrovia do Madeira, está presente nos estudos também de bacias hidrográficas, porque a hidrovia do Madeira é uma bacia que faz parte de um conjunto maior de bacias, que é a bacia do Rio Amazonas. Exatamente. Beleza? Então, vamos lá, de olho na tela. Então, falar de hidrovias, vamos voltar aqui e falar um pouquinho com eles, lembrar o seguinte, galera.
Hidrovia é um dos transportes mais antigos que a gente tem aí na humanidade. Falamos já em aulas passadas para vocês sobre essa questão a nível mundial, principalmente no processo de colonização aqui da América a partir do século XV, XVI, que não utilizava as hidrovias, porque tinha que atravessar o oceano, o mar, para poder chegar aqui na América. Então, mas a gente tinha já o transporte marítimo, que era realizado aí pelas caravelas. Então, esse transporte hidroviário está presente aqui também na história da Amazônia, a partir da chegada dos colonizadores, dos primeiros núcleos populacionais, de povoamento aqui na Amazônia, eles começaram a chegar também via esse transporte hidroviário e começaram a estabelecer muitas cidades aqui da Amazônia na proximidade dessas hidrovias, que na época não era nem chamada de hidrovias, né? Não, era chamada, termo, né, de rios, né? Os rios. Os rios. Esse termo hidrovia é mais moderno, está relacionado a uma infraestrutura, inclusive políticas públicas, que inclusive devem ser levadas em consideração pelo poder público. Muito bem. Tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal. Isso mesmo. Porque as hidrovias, elas têm uma importância muito grande. Com certeza. No entanto, ao longo da aula, nós vamos falar o porquê desta importância dela. Exatamente. Então, fique atento aí na aula. Vamos lá no quadro, analisar algumas informações sobre as hidrovias. Vamos lá. Beleza, então podemos considerar os recursos hídricos sob 3 aspectos distintos, em função da sua utilidade. Como o elemento físico da natureza, ou seja, ela na sua forma in natura, na sua forma em si, na sua beleza cênica, né? Como ambiente para a vida de animais, na fauna, né? Na fauna aquática, e como fator, esse sim, importante para a economia regional. Obviamente, quando a gente fala dessa questão da importância da economia regional, Rogério, é aquilo que você falou agora há pouco, que isso acompanha a própria história da evolução do homem na Amazônia. Exatamente. É isso que vem desde o início, quando os bandeirantes por aqui chegaram. Exato. É isso? E a questão também do presente, né? Sim. A gente pode citar, por exemplo, a pesca, o plantio, que muitas das vezes é realizado aí nas proximidades dessas áreas, que é muito importante. Então, ela também tem a sua importância até hoje para a economia regional. E aí eu volto ali, professor Jorge, quando fala do elemento ou componente físico da natureza. Quando a gente fala de elemento ou componente físico da natureza, como o professor Jorge falou, a sua forma mesmo natural, dinâmica natural, a gente está falando ali do rio como uma paisagem natural. A partir do momento que ele recebe essas estruturas dentro aí da logística para a melhoria ali do escoamento, a gente tem uma paisagem transformada dentro desse espaço natural. Isso é interessante que você falou, viu? Olha só, Rogério, no Brasil nós temos 63 mil quilômetros de rios, lagoas e represas que poderiam ser utilizadas para se tornar hidrovias. E um exemplo que você, só para você ter uma ideia, que agora que eu falei que ia falar sobre a questão da capacidade, né? Uhum. Um comboio de barcaças equivale a mais ou menos 1.000 caminhões. Sabe o quanto isso traria de economia? 4 bilhões por ano de economia para o sistema como um todo, para a infraestrutura. Só que menos de 1/4 dos nossos recursos são aproveitados, Rogério. Menos de 1/4 de ser aproveitados. De toda essa estrutura que a gente tem, desses elementos no estado natural dessas hidrovias, dessas hidrografias do Brasil. Apenas 7%, variando de 7% até 10%, de todas as cargas brasileiras são transportadas por hidrovia. É muito pouco. Só que aí, segundo o presidente da Confederação de Transportes, Nacional de Transporte, ele disse que pelo menos 50% de tudo que é transportado no Brasil poderia ser pelos rios. Com certeza. E aí a gente tem que
falar, e você, aluno, tem que anotar o seguinte, aquilo que o professor falou há pouco. Lembrar o seguinte, compensa mais utilizar as hidrovias. Beleza, mas por que compensa mais utilizar as hidrovias? Porque a capacidade de carga é maior e tem uma outra situação também da questão econômica do combustível. Consome menos se a gente for comparar com o diesel lá da carreta, do caminhão que transporta o alimento. E outro ponto positivo, de repente, que você poderia até colocar numa redação aí de um impacto ambiental, de um vestibular, a questão também da degradação do meio ambiente. Esse transporte, ambientalmente falando, ele polui menos que o transporte rodoviário, porque o rodoviário está queimando o derivado do petróleo, que é o diesel ou a gasolina, que libera uma grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. Então, tem todas essas vantagens, né? Isso, então, enquanto você falou, são milhares. Exato. Eu falei mais ou menos 1000 caminhões, naquele comboio de barcaças que vão e descem o rio, e apenas um barco, obviamente com um poder de força muito grande, para empurrar aquelas barcaças rio abaixo. Exato. No entanto, Rogério, ele está fazendo o papel de pelo menos 1000 caminhões que eram para estar na BR. Exatamente. Entendeu? Então, se nós pudéssemos, se o Brasil tivesse um pensamento de explorar mais essa questão da hidrovia do Brasil, poxa, Rogério, nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo. Muito bem. É isso? Quer dizer que o Brasil ainda não implementou políticas públicas efetivas, eficazes, capazes de transformar essa logística, que inclusive, se a gente falar, o aluno já sabe que falamos que a hidrovia é mais barata, é isso? Então, são comboios de barcaça empurrada por um barco muito potente, não é isso? No entanto, um motor potente, no entanto, são 1000 motores a menos jogando combustível na atmosfera. Isso acaba não sendo possível, principalmente, como o professor Jorge falou, em relação a essas políticas que não são tão efetivas, porque nem sempre essa própria dinâmica do rio, né, a dinâmica natural, vai favorecer esse transporte, essa locomoção. E aí precisa entrar todo um trabalho de estruturação dessas hidrovias para que possam garantir o escoamento da produção. Transporte hidroviário em relação ao rodoviário é mais lento, mas, olhando para a questão comercial, é muito mais vantajoso via transporte hidroviário. E falando também sobre, já que estamos falando de governo, os governos poderiam fazer parcerias, inclusive público e privado. Não tem BR que tem, como é que é o nome lá, o pedágio? Poderia se fazer pedágio e fazer essa infraestrutura dessas hidrovias melhorarem no Brasil. Muito bem. É isso? Olha só, por exemplo, nós temos a hidrovia, que nós vamos falar, que é a do Madeira, mas a capacidade que ela precisava ainda fica aquém do que realmente é necessário, que vem lá do Mato Grosso. A gente sabe que o Mato Grosso é um celeiro de soja, que sai de lá para o mundo. É isso? Exatamente. Só que, mesmo que o porto de Porto Velho, que fala porto organizado, né? Entre aspas, organizado, porque falta mais infraestrutura. Isso mesmo. Com toda a dificuldade, ainda é muito vantajoso e ainda consegue trabalhar milhares, acho que é quase 3 milhões de toneladas passados pelo porto graneleiro de Porto Velho. Exatamente. Beleza? Então é isso. Guarde essas informações que são preciosas. De olho no quadro. Vamos avançar. Mais informações sobre a nossa temática. Então, relembrando, a hidrografia de Rondônia faz parte da Bacia Amazônica e essa Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta, sendo o Rio Amazonas o principal. Então, quando a gente fala de bacia hidrográfica, você tem que lembrar que bacia hidrográfica é esse conjunto de rios que a gente observa aqui nessa imagem, onde a gente vai ter nessa composição o rio principal, os seus afluentes e subafluentes. Então, esse conjunto de rios, a gente tem o conceito de bacia
hidrográfica. E dentro dessa bacia hidrográfica, que o Rondônia faz parte, que é a bacia hidrográfica amazônica, o principal rio, vamos colocar, desta bacia é o Rio Amazonas. E quando a gente fala a nível Rondônia, o principal rio da bacia hidrográfica rondoniense é o Rio Madeira. Então, nós temos aqui os cursos de água que nascem em território aqui de Rondônia, os afluentes ou subafluentes do Rio Madeira, os quais, em grande maioria, possuem fonte localizada dentro dos limites do estado de Rondônia. Então, nós temos aqui as 7 principais bacias hidrográficas de Rondônia. Vamos começar aqui pela bacia do Rio Madeira, que eu falei para vocês, que essa bacia a gente vai encontrar aqui o nosso rio principal de Rondônia. Olha só, 1.420 quilômetros. Tamanho aí do rio principal, que é o Rio Madeira, a gente vai ter 541 quilômetros. Outro rio aqui da bacia hidrográfica de Rondônia é o rio da bacia do Rio Jamari. Olha só o Rio Jamari, ó. O tamanho do rio principal, 420 quilômetros. Outra bacia que já não é novidade para vocês, que falamos em aulas passadas, é a bacia do Rio Machado. O tamanho do rio principal, 900 quilômetros. E a área total dessa bacia, mais de 75 mil quilômetros quadrados. Muito importante aqui em Rondônia, porque próxima à região do Rio Machado, a gente vai encontrar aqui várias ocupações também que se estabeleceram a partir da proximidade desse rio. Outra bacia, nós temos a bacia do Roosevelt, área de 15.638 quilômetros quadrados, o rio principal, 225 quilômetros. A quinta bacia, bacia do Guaporé, com uma área de 59.339 quilômetros quadrados, e o tamanho do rio principal, 853 quilômetros. Bacia do Mamoré, área 22 mil, e o perímetro aí, ó, do rio principal, o tamanho do rio principal, 250 quilômetros. E para finalizar, bacia do Abunã, que a gente vai ter nessa bacia o tamanho do rio principal, 264 quilômetros. Certo, professor Jorge? Alguma informação acerca das bacias aqui do estado de Rondônia? Tranquilo, o aluno viu isso aí, né? Nós falamos. Só uma informação que eu acho interessante, para ele não esquecer, já que estamos falando das bacias, lembrar da questão do relevo, né? Sim. Aqui no meio do estado de Rondônia, eu já falei para vocês, vou até mudar a cor, vou botar de vermelho, tem o interflúvio. É isso, Rogério? Sim, com certeza. Divide essas águas. Exatamente. Uma correndo a norte e outra correndo para o sul. Esses interflúvios, esse divisor de águas que está ali no centro de Rondônia, é a Serra dos Pacás Novos, é isso? E Parecis. Serra dos Parecis. Exatamente. É isso? Muito Beleza. bem. Só a nível de recapitulação para o aluno não esquecer desse detalhe interessante. E quando a gente fala dessas hidrovias, né, dessas bacias, algumas delas aqui a gente vai encontrar a hidrovia do Madeira como a principal, mas dentro da bacia do Mamoré a gente também tem a importância, principalmente ali para a região da fronteira, deslocamento de pessoas e também, né, que é o Rio Mamoré, e também a questão da relação comercial entre Brasil e Bolívia, que a gente vai estudar agora nos próximos slides. Beleza, vamos relembrar aí alguns aspectos do Madeirão. Ele tem uma área de 31.422 hectares. Ele é o principal rio de Rondônia. Ele é formado pelos rios Mamoré e Beni, na região oeste daqui do estado de Rondônia. Ele se forma lá perto da cidade de Nova Mamoré. Ele é um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas, sendo
Aproximadamente 180 quilômetros dentro de Rondônia, 876 lá dentro do Amazonas. Rogério, é importante, não está no slide, mas é importante a gente relembrar para o aluno que as águas do Rio Madeira são perenes. Exato. Não seca nem no tempo da seca. Muito bem. E são 2 regimes que mantêm as águas desse rio. A alimentação do rio, né? Que é pluvial. Isso mesmo. Não é isso? Pluvial, que é o regime das chuvas daqui da Amazônia. Muito Obviamente bem. que nossos queridos alunos sabem que chove muito. Tem Exatamente. a época do ano. E também nival. Nival. Professor Nival, isso aí é nova, professor. Beleza, Nival, tá aqui, ó. Escreve aí. Nival, que é o regime das neves. Ele vem lá dos Andes. Exatamente. Então, na época da estiagem, seca, então há o degelo dos Andes e vem para a Amazônia. Exatamente. Também. Então, o nível do Madeira, por ter 2 sistemas de alimentações das águas, a gente pode falar que é um sistema misto dentro dos estudos hidrográficos, né? É isso aí. Que é o regime pluvial e o regime misto. Beleza. Depois dessa recordação, vamos lá. Hidrovia é um meio de transporte utilizado sobre as águas de grandes rios e lagos. Sua principal função é realizar o transporte de pessoas. E, está entre aspas, Rogério. Opa, desculpa, entre vírgulas. Quer dizer o quê? Que isso aqui é importante. E está explicando, ó. Principalmente mercadorias. Exatamente. Desde o começo da aula nós estamos falando de mercadorias, soja, Mato Grosso, essas commodities. Exatamente. Que vai para a China, Europa, Estados Unidos, etc. E aqui na região amazônica, a gente fala assim, principalmente mercadorias, mas também a gente pode intensificar fortalecer essa importância do transporte para a circulação de pessoas, até porque dentro da Amazônia, a gente sabe que essas hidrovias é como se fosse a rodovia, né? As estradas aqui dentro da Amazônia, às vezes lá no Centro-Sul, a hidrovia realmente é muito importante para a mercadoria, mas aqui na Amazônia a gente tem ela também a sua importância para deslocamento de pessoas. E Rogério, tu falou aí que é como se fosse estradas, eu lembrei de uma música, do Garantido. Como que é essa música? Eu não sei cantar, vou só falar um pedaço. Ela diz mais ou menos assim, ó. Vejo o meu rio Amazonas como se fosse uma rua, trânsito da liberdade, vejo a natureza nua. Aí, bonita a música do Garantido, hein? Bonita. Vermelho e branco. Fica aí, depois a dica para você procurar a música, né? Eu não sei o nome da música, só sei esse pedaço. Mas pela letra... pedaço dá de pesquisar, né? Dá para pesquisar, sim. Fechou, meu amigo. Quem tiver curiosidade aí, conhecer um pouco mais da nossa cultura, né? Vamos pegar. Então, a gente voltou aqui para uma historinha dizendo que desde as mais remotas histórias humanas, o meio utilizado como transporte, como estradas, esses rios têm levado sempre a algum destino, é isso? E Muito são bem. várias as formas de utilizar esse meio de transporte. Pode ser os mares, os lagos e os rios. Obviamente que nós não vamos falar em mares, no caso aqui são os rios. Rios. É isso? Muito bem. São frequentemente utilizados pelos mais diversos tipos e tamanhos de embarcações. Obviamente que nas embarcações da Amazônia é baixo e médio calado. Muito bem. Calado, vamos explicar para o aluno o que é. O que é o calado, Rogério? Explique aí, professor Jorge. Calado não é você que fica muito caladinho, não, durante a aula, meu querido aluno, porque eu sei que você é atencioso. Calado, olha, tá vendo? Isso aqui é um barco. Olha só, isso aqui é o calado. Ó. Aqui é a água. O calado é essa parte que está dentro da água. Submersa, né? Submersa. Então, só temos embarcações de médio e baixo calado. Não temos navios chegando aqui. Ok? Pode até ter, só que tem que ter uma cheia interessante para que entre navios.
Agora, aqueles imensos mesmo não alcançam, não chegam aqui. Aqueles que é utilizado para o transporte marítimo, mais em Manaus, Belém, Manaus, né? Belém, a gente consegue ver. Exato. E o Amazonas ali realmente é muito grande. Beleza, e quais são os principais produtos transportados pelas hidrovias? Mercadorias que costumam ser transportadas nas hidrovias sempre são materiais não perecíveis, como carvão, areia, grãos, entre outros. Geralmente, a preferência é transportar produtos que tenham um baixo valor por peso, a exemplo do minério de ferro. Então, Rogério, por que as hidrovias são mais recomendadas para produtos não perecíveis? Porque estraga. Exatamente. Não é isso? E estraga e é necessário um tempo, não é isso? Exatamente. E é o tempo de deslocamento, né? Se comparado com a rodovia, ele é bem mais lenta, né? Mais lento. Né? O lento, toda essa questão do transporte. E aí, por isso que é indicada para esses produtos que tenham não tem, né, uma durabilidade, um prazo de durabilidade. Vantagens de se utilizar hidrovias. Olha aí, a gente tem aí alta capacidade de transporte, que falamos lá na introdução dessa aula, o baixo custo de manutenção e implementação. Esse baixo custo de manutenção, a gente fala até mesmo das embarcações e implementação é em relação ao projeto, né? Depois que as hidrovias estão tudo certinho, onde foi identificado que precisava fazer, por exemplo, um desnível ali do rio, uma eclusa, ou de repente era necessário retirar sedimento do leito do rio, depois é só manter toda essa área. Então, assim, por isso que a gente vai ter um baixo custo de manutenção, se comparado, por exemplo, com uma rodovia, onde toneladas e toneladas de carga passam todos os dias sobre aquela rodovia e o asfalto vem hoje, daqui 2, 3 meses, a gente sabe que já tem buraqueira. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Existe buraco na hidrovia? Para tapar? Não, né? Não. Então, realmente, não precisa asfaltar, não precisa gastar rodovia, precisa de asfalto. Vez ou outra é necessário manter, então é caro. A rodovia é muito mais cara que uma hidrovia. Com certeza. Manter uma rodovia, ela é praticamente eterna. Aqui, utilizando uma hidrovia, o custo, além de ser mais baixo, a manutenção demora um pouco mais. Exatamente. É isso? Obviamente que as tecnologias são diferentes. Certo. Aqui nós estamos falando de implementação de equipamentos de grande porte. Com certeza. É isso? Muito bem. Inclusive tem equipamentos, não faz tapar buraco na hidrovia, no rio, mas tem equipamentos que retiram aquela areia, que vai criando aqueles bancos de areia. E isso também é caro, Rogério. Ainda assim, mesmo sendo caro, não se compara com o custo para se fazer uma rodovia. Com certeza, exatamente. Entendeu? Depois você pode até, uma dica para vocês aí, ó, assistir lá no YouTube ou de repente pesquisar na internet informações sobre o Canal do Panamá, para você entender também como funciona essa questão. Né? As eclusas. Canal do Panamá. Anote aí essa informação. Rogério, ainda falando da questão da vantagem, a gente pode dizer que olha só, nós tivemos informação de gestores públicos, da Agência Nacional de Transporte Aquático, dizendo que, pelo menos no Brasil, pela capacidade hidrográfica que nós temos, 50% de tudo que é produzido no Brasil poderia passar pelas rodovias. Hidrovias. Né? Exatamente. Ok? Obviamente, Rogério, que nós faríamos o que se isso estivesse acontecendo? Nós estaríamos desafogando as BRs. Exatamente. Trazendo um custo-benefício muito maior. Com certeza. Não é isso? Porque é um baixo custo, só que, por algum motivo, o governo sabe que existe essa possibilidade de implementar de uma forma adequada as hidrovias. A gente só não sabe o porquê que não acontece a contento. Aí são outros 500, né, Rogério? E também, se a gente for analisar a questão histórica de transporte no Brasil, está muito ligado à questão da implementação do transporte rodoviário.
É só lembrar Isso, que é JK, até Juscelino então, antes Kubitschek. de JK, predominava no Brasil as ferrovias. Isso. Mas com a chegada da automobilística, mudou-se o projeto e começaram a focar na matriz de transporte rodoviária, que é a matriz que predomina até hoje. Rogério, você está dando informações muito importantes agora. É isso aí. Inclusive, fazendo com que façamos reflexões capitalistas. Exatamente. Será se há interesse desse capitalismo de multinacionais que os caminhões não andem pelas BRs? Eita, Rogério! É uma análise. Grande análise. A gente nem vai responder, né? Não. É para os alunos fazerem essa análise. Reflexão. Muito bem. Vamos lá para as desvantagens das hidrovias. A lentidão, como o Rogério falou, a falta de flexibilidade no transporte, elas são limitadas quanto ao tipo de carga transportada, né? E depende da questão climática também. Muito bem. É isso? Seca, o rio secou ali durante o período de estiagem, certamente compromete a questão da navegabilidade. Elas são de suma importância para transporte de cargas e pessoas a todas as distâncias e, principalmente, se torna altamente viável quando estas são muito longas, fortalecendo o comércio entre cidades, estados e países. Então, Rogério, ela é importante muito, por exemplo, para commodities, né? Exatamente. Commodities como ferro, grãos, né? Grãos que demoram, eles são perecíveis. O aluno pode até pensar, professor, não perecíveis, mas soja mas ela tem uma vida útil muito maior do que um tomate, por exemplo, né? Uma banana. Uma banana que vão estragar, vão ficar muito amassada ali e ao longo do tempo vai estragar. A banana hoje a gente bem mais rápido. Compra à tarde no mercado, quando é de manhã ela já está madurinha, né? Já está madura. É desse jeito. Então a gente tem uma ideia aí da durabilidade. Olha só, hidrovia do Madeira, um barco que eu falei, ele só é pequenininho, mas tem muita força. Muita força. Olha só o tamanho dos comboios que ele manda aí, ó. Nesse caso aqui, né? Esse comboio ainda está pequeno. São centenas de caminhões ali, Rogério. Exato. Tá? Com certeza, professor. E aí nós temos novamente aquela representação, a gente até falou numa questão... Isso, da formação inicial, né? Inicial. Sai lá de Sapezal. Falamos até numa questão, né? Sobre Sapezal, soja aqui no Mato Grosso. Depois de Sapezal, vem aqui para Comodoro, quase divisa com Rondônia. Entre Rondônia até Porto Velho. De Porto Velho, vai pelo Rio Madeira, vai até o porto de Itacoatiara. Depois pega o Rio Amazonas e vai para o Oceano Atlântico e mundo adiante. É isso mesmo. Dependendo da logística do que né, transportar, estamos falando da soja, mas pode ser outros produtos. Exato. Pode ir para Manaus, pode ir para Belém. Exatamente. A gente tem aí a exportação também de carne em sistema de refrigeração. Perfeito. A hidrovia do Madeira é uma das mais importantes vias de transporte, que é localizada nesse corredor logístico Arco Norte. Também é a segunda hidrovia mais importante do norte, como falei lá no mapa, quando eu falei sobre a hidrovia da bacia amazônica, né? A bacia hidrográfica Amazonas. Então a gente tem o rio... Só perde do Amazonas, Só perde para o rio principal da bacia hidrográfica da Amazônia, que é o rio Amazonas. Então é o segundo rio mais importante, é o nosso Madeirão. A hidrovia permite a navegação de grandes comboios, até 18 mil toneladas, mesmo durante a estiagem, que é aquele momento onde tem o quê? Menor volume de precipitação e ocorre a diminuição do volume das águas dos rios. A largura dos comboios varia entre 440 metros e 9.900 metros, e a profundidade oscila de acordo com as estações, seca e chuvosa. Ele pode chegar aí até 13 metros. Exatamente. Então, a gente está falando aí da largura do rio, né? Beleza. A abrangência, quando a gente fala, são 11 municípios do Amazonas e Rondônia, extensão navegável de 1.060 quilômetros, de Porto Velho até Itacoatiara,
largura média 1.000 metros, período de águas baixas, julho e outubro, principalmente ali quando pega ali agosto, né, setembro, que é o mês que ali que está mais quente aqui. Rio Madeirão desce mesmo. Desce muito nesse período. As águas altas é no período do inverno amazônico, que vai de lá depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, até mais ou menos abril, é o momento que aumenta o nível do rio aqui. E em maio a gente já tem a transição já para começar o calorão aqui em Rondônia também. Transporte de carga, a gente tem aí, ó... Segundo a ANTAC, lá em 2015, 21.710.000 toneladas por ano, meu amigo, é muita coisa, hein? É muita coisa. E principais cargas, soja, milho, combustíveis. Esses combustíveis a gente pode colocar o gás, né, que vem lá do Amazonas para Porto Velho. Além do gás também a gente pode citar até petróleo. Foi interessante você ter falado isso, que a gente já toca em outro assunto com o aluno. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, é legal esse bate-bola aqui, que você vai falando coisas, aí a gente vai lembrando aí e vai trocando essas ideias. Exatamente. É através da hidrovia que chega o combustível aqui. Muito que bem. Vem lá de Manaus. Exatamente. O óleo diesel, a gasolina aqui em Porto Velho, aí o aluno pode pensar, por que lá é mais barato? Porque vem pela hidrovia. Muito bem. E aí depois daqui pega um outro modal, que é a rodovia, e vai pela BR para os outros municípios. Isso mesmo. Então já tem mais um custo. Com certeza. Isso? Tem que pagar o motorista, a mola que quebra, o pneu que fura. Combustível utilizado. Combustível também utilizado no caminhão. Muito bem. E aí vai se tornando caro o combustível para outras regiões de Rondônia. Exatamente. Óleo diesel, o etanol, e o etanol vem do Mato Grosso. Combustível, gasolina e óleo diesel principalmente. E o gás. Gás. Muito bem. Vamos lá. E vamos avançar. Então, produto derivado, mercadorias, algumas também diversas, eletrônicas, às vezes do lado do Amazonas para Porto Velho. Aí nós temos um mapinha, né, de uma imagem satélite representando aí a hidrovia do Madeira, que vai aí de Porto Velho, depois vai lá para outros municípios, né? O Maitá, que já é mais... Aqui, vai para o Maitá. Aí, ó. Isso aqui é o Madeirão. Madeirão. Chega em Manicoré. Vai indo embora, meu amigo. Olha só. Borba. Aqui vai chegar lá em Itacoatiara. Pronto. Isso aí mesmo. O mapa da hidrovia do Madeira. Bacia do Guaporé. Ela é conhecida na Bolívia como Rio Itenés. Isso aqui a gente já falou em aulas anteriores também, em relação à estrutura. Então, vamos focar mais na importância. Ela banha os estados do Mato Grosso, além de Rondônia, os departamentos bolivianos de Santa Cruz e Beni, servindo de divisa entre os dois países, no caso, Brasil e Bolívia. Nasce aonde? O Guaporé, lá no encontro do Rio Moleque, da Sepultura também, e do rio Lagoazinha, na Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. Então, é um rio que é importante aqui para Rondônia, mas a sua nascente fica na Chapada Parecis, a 630 metros de altitude. Foz, tem a sua foz lá no rio Mamoré, quando esse ingressa em território brasileiro. Vamos para o próximo rio, professor Jorge. Falar da importância, né? Os principais afluentes do rio Guaporé, na margem direita, do lado brasileiro, são os rios... Galera, algum azinho aqui. O rio Sararé, Piolinho, Guariterê, em território mato-grossense. Então, são rios aí, se dá uma lidinha, né? São os afluentes do rio Guaporé, que é uma grande... ali é uma região ali de vale, não é isso? Uma grande bacia sedimentar ali no rio Guaporé. Muito bem. Temos aí a hidrovia Guaporé-Mamoré. O rio Guaporé é navegável por cerca de 1.180 quilômetros, desde a sua foz lá no Mamoré até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que é no Mato Grosso. Rogério, interessante falar sobre Guaporé-Mamoré, né? Ela é incipiente, ou seja, ela é muito tímida. O fluxo nela é menor do que o do Madeira, entenderam? Muito bem. Então,
acontece normalmente. As linhas são regulares, tanto para brasileiros quanto bolivianos, né? Mas ela tem uma baixa utilização, Rogério, principalmente com relação econômica, se comparada com a hidrovia do Madeira Amazonas. Muito bem. No entanto, não podemos deixar de falar sobre ela, pois as populações e o comércio locais têm grande importância, Rogério. Muito bem. Agora, a pergunta que eu faço é, tem um valor imensurável? Porque a gente, se tiver um olhar só econômico, realmente ela se torna incipiente. Mas e o ribeirinho que mora ali? Com certeza. Os extrativistas, as Exatamente. pessoas que estão ali de uma forma secular. É muito importante. E a do Mamoré, como estava falando aí, Iguaporé e Mamoré, ela é muito importante para o comércio ali da fronteira Exatamente. Brasil e Bolívia, né? Tanto para a circulação de pessoas, tanto também ali para a questão do comércio e também para a questão do intercâmbio estudantil. Tem várias pessoas que todos os dias atravessam lá de Guajará-Mirim para Guaiará-Mirim para fazer faculdade. Exatamente. Então, a gente tem essa importância também, além da pesca, abastecimento da cidade, enfim. Beleza? Agora, a gente vai ali, daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão. Valeu! Tchau!